Para a galera que está chegando agora, essa é a nossa segunda live da terceira temporada do Bora Pai Convida. E o Igor é lá do Ceará, que eu tanto amo. O Ceará é o estado que eu amo pra caramba, porque meu pai é cearense, né? Não sei se todo mundo que me segue sabe disso. Não Eu sou sabia. filho de uma, eu sou filho de uma baiana com cearense de São Benedito, lá na Serra. Vai dar certo, São Benedito. E aí é um estado que eu amo de paixão, porque só me remete boas lembranças, boas recordações. Aliás, o tema de hoje está propício a isso, né? A gente falar sobre memórias Verdade. positivas e como é que a gente constrói isso nos nossos filhos. A galera que está chegando agora, manda coraçãozinho, manda aviãozinho, chamando o pessoal para conversar. Vou mandar aqui meus O I- aviãozinhos. Que aí a gente já começa em 2 minutos a nosso papo aí com o Igor. E como é que tá, João? Tá tudo em paz, cara? Tudo na correria de sempre. Esse final de semestre, né, sempre tem mais demanda do que outra coisa, né? E aí essa questão de a gente estar em casa, a gente nunca está em casa sem fazer nada, né? Então, Verdade. além de ter toda a demanda de casa, a gente tem demanda do trabalho. E final de semestre para mim, como professor, é aquela coisa de fechar a caderneta, recorrigir prova, separar relatório. Então aí foi mais corridinho, mas já tá mais tranquilo essa Massa. semana. Show de bola. Cara, Poxa, primeiramente quero agradecer o seu convite por participar dessa sua maratona de lives aí na terceira temporada já. E, cara, é um sucesso. Espero poder contribuir com todo mundo que está aqui, tá? Poder levar um pouquinho do meu conhecimento, que nunca é demais. Nós que somos pais, que somos mães, e estamos aqui para aprender, e a paternidade, a maternidade em si é um eterno aprendizado. perfeito. Então, a gente não aprendeu hoje, amanhã a gente aprende novamente, e cada dia que passa a gente vai evoluindo mais com os nossos aprendizados, né? Ainda há pouco, eu estava antes de a gente começar aqui, né, o inicial ao vivo, eu estava vendo um post que acho que foi do Fernando, lá do Pai de Verdade, que ele dizia justamente isso. Se a paternidade está fácil para você, desconfie. Né? Se está tá sendo fácil, porque é muito prazerosa, mas não é fácil, né? Ou Não. melhor, na verdade, a frase dele dizia o seguinte: se está fácil é porque você não está presente. Né? Porque se você não consegue estar no dia a dia, vendo as dificuldades do dia a dia, né? De educar, de alimentar, de ajudar nas necessidades. Então, desconfie disso aí, porque paternidade, maternidade não é fácil, a gente entende. E principalmente agora, nesse período de isolamento social, né, Igor? Sem sombra de E, dúvidas. né, ter que dar conta de tudo isso é muito prazeroso, né, quando a gente vê o resultado, mas é também cansativo, sem dúvida alguma. Certo. Galerinha que tá Galerinha, ó, o João e meu xará, Júlio lá em cima, Júlio pai informação, aí verdade, tá vendo? O Júlio é um cara também muito bacana, o João deu tanta risada com os memes dele aí, e ele fala um pouco justamente disso que a gente acabou de falar, né? De que não é fácil, né? Se tá sendo fácil para você, desconfie que tem alguma coisa errada. Mas assim, galera que tá chegando agora, o Igor, eu quero agradecer por ter aceitado o convite. É um prazerzaço você estar aqui no Bora Pai Convida. Nós estamos na terceira temporada. E o Igor, galera, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele gratuita, né? Conhecimento gratuito é melhor ainda, né? Sobre justamente memórias positivas. E eu falei, poxa, que fantástico essa palestra dele. Eu vou chamar ele para o Bora Pai Convida, porque a gente compartilha um pouco disso que ele estava falando, que foi um grupo. E foi uma palestra virtual, já foi nos moldes No de novo pandemia, normal, né? o novo normal. E foi fantástico. Para quem não conhece, o Igor do Apaixonado, ele é palestrante parental, o cara é coach de família, ele é coach embaixador, né? E o papai do Ian do Yuri. Então, o cara aí é fantástico, né? Nessas questões que falam justamente de família. E na semana passada eu estava falando para ele o quão foi importante e interessante saber sobre a história da família, né? Porque ele estava numa série e estava falando um pouco dessa questão das famílias, como elas foram se configurando ao longo do tempo. E tem conteúdo. O que eu quero dizer é o seguinte: quem não segue ainda o Igor Elias, pode seguir, porque é muito conteúdo bacana. E Mas, é justamente com esse enfoque: educação, família, paternidade, maternidade. Né? E não é como assim, receita de bolo, não é nada de manual de autoajuda, é no sentido de trazer as reflexões do que acontece no dia a dia e que esses compartilhamentos nos ajudam e muito, né, não, Igor? com certeza, cara, com certeza. E para quem está acompanhando a nossa série sobre famílias, quinta-feira agora é o nosso último episódio de famílias. E, cara, foi um conteúdo. Eu acho que, assim, eu vou criar
um canal no YouTube, e o primeiro vídeo do canal do YouTube vai ser essa série de famílias, cara, pode ter certeza. Eu acho que você deve ir lá pro YouTube mesmo, viu, velho? Meu compromisso aqui com todo mundo, com você que está aqui comigo, que quem está assistindo hoje, e eu vou criar meu canal no YouTube, e o primeiro vídeo vai ser sobre a história da família, cara, porque é um conteúdo sensacional, traz muita história, traz muito significado, e principalmente para nós homens, sabe? E o último episódio vai estar sensacional. E quem assistir o último episódio vai ganhar um extra ainda, porque vai ter uma coisa massa, cara. Vai ter uma coisa massa. Aí, ó, de primeira mão, vocês sabendo disso aí, né, do canal, do futuro canal do Igor, e a série que está fantástica, e já vai ter uma novidade nesse último episódio agora, de quinta-feira. Se Deus E quiser, assim, 18 horas. e é uma série muito bacana, porque assim, você não tem. As pessoas dizem, ah, mas é muito longo, assistir uma live é longa, assistir. Não, é curto e te prende a atenção, porque você fica ali, ó, pensando, e quando você vai contando a história, você vai pensando e realmente relacionando com aquilo que você entende, ou que já ouviu de fatos, ou que já pesquisou de fatos, e que tem uma relação mesmo com a formação da família. Eu adorei a sua perspectiva, trazer essa perspectiva para a gente foi muito bacana. Aí, ó, o Obrigado, Júlio cara. é sério. Obrigadão. Galerinha, sem mais delongas, né? Igor, eu faltei apresentar alguma coisa do seu currículo extenso aí, Vamos velho? lá, né? Cara, não, cara, tá tranquilo. Assim, cara, para dar um pouco a minha bandeira que eu carrego, a minha missão é justamente essa, trazer paz para dentro da paternidade, para dentro da família, do convívio familiar, entendeu? Que é justamente o que essa série da família fala. Que, falando um pouco sobre a série, que assim, a série da família, ela explica a evolução da família desde os princípios lá dos antepassados e o que está acontecendo hoje com as nossas famílias, né? E nós, homens, nós não fomos criados para viver dentro do ambiente familiar, né? E a minha bandeira é justamente essa, de trazer esse homem para dentro do ambiente familiar e saber o poder, e mostrar o poder que ele tem, o poder transformador que ele tem perante o filho, perante a esposa, perante os filhos, o cuidado com o lar e perante ele próprio, né? Entendeu? E, cara, é gratificante demais poder trabalhar, levar essa mensagem para homens, para mães, mas principalmente para homens, e ver homens com essa visão de paternidade como a sua, como a minha, como a do nosso grupo que nós fazemos parte, como a do Júlio, do Pai em Formação, a do João, do Pai de Quem. Cara, isso é gratificante demais. Eu acho que é uma nova geração de pais, de homens, que vai surgir aí, que a gente vai deixar bons frutos pela frente. Com certeza. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher mais tarde com a mudança mesmo de comportamento da própria humanidade, de refletir coisas que a gente não refletia, né, há algum tempo atrás. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você hoje, Igor, antes de a gente entrar na temática em si das memórias positivas, é o que faz um coach de família, né? Para a galera que não sabe ainda o que é que seria o coach de família, o que é que você O poderia coach, dizer sobre isso? o coach em si, ele é, na verdade, nada mais, nada menos do que um profissional, certo? De desenvolvimento humano, que tem a possibilidade de te mostrar o teu estado atual, te levar ao teu estado desejado, eliminando todas as crenças limitantes e baseado num plano de ação para isso. Entendeu? Eu sou apenas uma ferramenta de transformação. Sou apenas um Você vetor de percebe. transformação. Há uma relação, por exemplo, com a nossa temática de hoje, do papel dos pais na construção das memórias positivas dos seus filhos, com muito do que você desenvolve sendo coach de família? Vamos lá. Nós, toda família, hoje, ela é formada por pessoas, por adultos que já foram crianças, certo? Crianças muitas vezes machucadas, agredidas, rejeitadas, que carregam em si uma crença fortíssima de não merecimento, que carregam em si uma crença fortíssima de incapacidade. E para isso elas têm certeza que isso é a convicção delas, é a certeza que elas têm. E dessa forma que elas aprenderam, elas repassam para os seus filhos. Entendeu? E o que é que o coach integral sistêmico ele entra com relação a isso? O coach integral sistêmico ele é nada mais nada menos que um vetor de transformação
Nós somos integrais, certo? Nós somos sistêmicos, nós temos 11 pilares de vida. Então, assim, eu não sou só o Igor profissional, eu sou o Igor profissional, eu sou o Igor pai, eu sou o Igor amigo, eu sou o Igor espiritual, eu sou o Igor financeiro, eu sou o Igor da minha saúde em si. Então, nós temos um sistema, nós temos uns pilares na qual nós nos baseamos nisso. E o sucesso é isso, é justamente esses pilares estarem todos equilibrados. Porque não adianta eu só ganhar dinheiro profissionalmente e chegar em casa e ter minha família acabada. Entendeu? Então, o coach integral sistêmico é justamente essa pessoa, esse profissional, que utiliza uma ferramenta, uma metodologia cientificamente comprovada, certo? Que vai te levar do ponto A para o ponto B, eliminando todas as crenças limitantes que você tem. Massa, Igor. Um abraço aí pro Contatória, Renato. Cara, um grande abraço. Essa turma aqui realmente tem trazido uma ressignificação do que vinha a ser a paternidade, não só aquela de que antes a gente tinha, de que o pai ele só dava o sustento e a mãe que cuidava. Então, são papais aí que eu trago aqui para as conversas, que botam a mão na massa mesmo, né? E tem outros também que nos seguem, estão aí também. Um grande abraço. Igor, é importantíssimo isso que você colocou. E aí, a gente pegando um pouco desse gancho, você acha que é importante para o ser humano em si, né? Independente de ser criança ou adulto, a questão das lembranças, a construção das lembranças? Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, tô te ouvindo. Agora, sua imagem ficou um pouco Ouvindo, parada, João? mas eu consigo. Tô. Aí, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo. Massa. Travou. Tá, tá travando. Eu tô do lado do mudo, hein? Deixa eu tirar esse. Igor, e aí? Pronto, já tá ok. Tá me ouvindo bem? Galera, vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo a gente? Eu tô te ouvindo, João, bem tranquilo. Eu também estou te ouvindo. Se alguém estiver ouvindo a gente aí, manda um okzinho pra gente ter um feedback Aí, com ó, a vocês. Marcela falou, agora voltou. Ah, beleza. Pronto. Beleza? Você chegou a ouvir a minha segunda pergunta? Não. Não? Então, assim, você acha, por exemplo, que é importante a construção de memórias, de lembranças, é importante para a gente, independente de ser criança ou ser adulto, ou termos memórias, termos lembranças? Sim, sim, claro, é muito importante. Na verdade, nós somos formados de memórias, né? Nós somos formados de memórias. Nossas crenças são memórias. Então, assim, quem não lembra, você no seu Instagram, você perguntou lá quais são as memórias que você tinha da sua infância. E eu fui uma das pessoas que respondi para você que eu tenho memórias do bolo que a minha mãe fazia. E às vezes, quando eu falo, eu sinto o cheiro do bolo, eu sinto o gosto do bolo, entendeu? E queira ou não, isso são memórias, né? Nós somos feitos de memórias. Como é E sensorial essa questão de memória, né, de lembrança? Porque você fala, você sente o cheiro do bolo que sua mãe fazia, né? É porque realmente é algo que te marca. exatamente. E aí, como você falou, as memórias, elas realmente são sensoriais. Elas são auditivas, elas são visuais, auditivas e sinestésicas, né? E, e o mais importante, como é que são formadas essas nossas memórias? Através do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente sente. Isso constantemente, ao longo período de tempo ou sob forte impacto emocional. Entendeu? Perfeito. Então, assim, hoje a gente tem oportunidades de criar memórias nos nossos filhos muito importantes. Memórias boas, memórias que vão perdurar para a vida deles, para a eternidade.
que são justamente o que a gente vai falar hoje, são memórias positivas. Entendeu? Já pegando esse gancho aí das memórias positivas, o que seriam essas memórias positivas, Igor? Vamos lá. O que são as memórias positivas? Primeiro, memórias de pertencimento. A primeira memória positiva que a gente vai trabalhar, que a gente precisa ter conhecimento, são memórias de pertencimento. O que são memórias de pertencimento? A criança em si, ela necessita pertencer ao papai, ela necessita pertencer à mamãe, ela necessita pertencer à família, aos amigos, se pertencer também ao colégio, à escola em si, entendeu? Ou seja, ela precisa fazer parte daquele núcleo familiar. Ela precisa se sentir pertencente para ser amada. Porque uma criança que ela não é pertencente, ela vive a marginalidade. Quando eu digo É como se ela estivesse segura, né? Eu estou aqui no lugar, eu estou em volta de algo que está me segurando, né? Seja a minha família, seja onde eu vou, tem uma escola, enfim. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu pertenço àquele grupo da minha escola, eu pertenço àquele grupo de amigos, eu pertenço àquele grupo do papai e da mamãe, entendeu? Hoje nós temos conhecimento aí de crianças de alto poder aquisitivo, famílias de alto poder aquisitivo, onde seus filhos se envolvem com coisas ilícitas. Se você prestar atenção, essas famílias ou esses pais talvez não tenham muito tempo para cuidar dos filhos e eles vivem à margem dessa família, entendeu? E eles se conectam com outras pessoas que também estão à margem de suas famílias. Ou seja, o pertencimento é uma blindagem para a criança. Ou seja, só para tentar entender essa situação que você colocou do exemplo, né? Porque assim, o exemplo do Igor não é nem uma questão de a gente fazer qualquer tipo de julgamento de famílias ou de comportamentos com relação a isso. Mas, por exemplo, pelo que eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado, Igor, a criança, ao ela não se encontrar pertencente daquele núcleo familiar, ela vai buscar um outro lugar onde ela possa ser aceita e que ela tenha ela crie esse vínculo de pertencimento. Seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Ou seja, Aí o perigo é você ir no caminho errado. Exatamente. Ou seja, ela vai se conectar com pessoas que também não se sentem pertencentes, entendeu? E isso vai fazer com que ela vá para um lado, como você disse, talvez seja errado. Tá entendendo? Então, assim, quando eu me sinto pertencente, eu me sinto amado. Quando eu faço parte do grupo do papai, do grupo da mamãe, cara, isso é fortalecedor. Sem dúvida Entendeu? alguma. Então, assim, o seu filho, se ele se sente pertencente a você, cara, maravilha, beleza. E como é que eu faço para o meu filho se sentir pertencente a mim? É dedicação. É dedicação. É você estar lá com seu filho, criar memórias positivas nele, fazer com que ele pertença. Vou te dar um exemplo. Um livrinho, todo dia eu conto história para o meu filho antes de dormir. Em um livro que faz parte da nossa estante de livros lá, é o álbum de fotografias dele de 1 ano. Hoje ele tem 3. Entendeu? E eu conto para ele, eu pego aquele álbum de fotografias de 1 ano e saio contando historinhas da festa dele de 1 ano, como foi. Massa. Ele estava presente na festa de 1 ano, porém ele não tem memórias, ele viveu aquilo, beleza. As memórias estão lá no inconsciente dele. Mas todo dia, quando eu leio aquela historinha do álbum dele de fotografias, ele se sente pertencente, ele se sente amado. Entendeu? Então, já faz parte daquela rotina dele, ou seja, é claro que toda vez que, quando ele tiver uma idade mais adulta, se ele tiver filhos, né, ele vai com certeza lembrar desses momentos, né, por mais que a gente diga assim, poxa, mas ele era muito pequenininho, como é que ele vai lembrar? Mas tem memórias que eu acho que são mais marcantes, independente da idade. Tem coisas que eu me lembro, assim, que eu falo, poxa, isso é marcante em mim, né? Assim como eu posso ter situações, lembranças que eu prefira bloquear de alguma certa forma, porque aí não lhe traz um bem-estar ao você se conectar a isso, ao você se lembrar disso, né? Com certeza, com certeza.
A Ciranda, a Marcela do Ciranda Positivo está dizendo aqui, ó, se nós adultos achamos que a grama do vizinho é mais verde, imagina a criança. Já ouvi relatos de adolescentes que acreditam que as famílias de amigos são melhores que as deles. Aí se aproximam deles. Entendeu? E uma coisa, Igor, né, que acho que é uma coisa que acho que a gente pode deixar um pouco mais claro também, né, nesse sentido, memórias positivas não tem nada a ver com relação a poder aquisitivo, né? Tipo, o fato Não, de nem. que porque tem gente, né, que acha que vai suprir a sua presença, ó, vou comprar um presente, tudo que a criança vê na propaganda, entre um desenho e outro, eu tô dando. Então, assim, isso vai fazer com que ela sempre tenha lembranças de um pai ou de uma mãe que lhe deu presentes caríssimos a vida inteira, né? Acho que Exato. memórias não depende E muito uma, disso, né? e uma criança. Você está me ouvindo? Uhum. Tô ouvindo. Tá. Acho que o Instagram hoje está querendo nos pregar uma peça, mas tá Ah, dando para ir. tá me ouvindo bem? Tô. Tá tendo essas oscilações, né? Acho que tem muita live no Ah, horário. então, assim, a criança, ela. Vamos lá. Você dá um presente pro seu filho e pega a caixa do presente, ele vai brincar com a caixa, ele acha mais legal a caixa do presente. Entendeu? Você Então, construiu um brinquedo com ele através dessa caixa. exatamente. Entendeu? Então, assim, não é questão de poder aquisitivo que eu vou criar memórias positivas no meu filho. Não. Eu não venho de uma família de alto poder aquisitivo. Muito pelo contrário. Eu venho de uma família de classe média baixa. Eu sempre morei na periferia na minha infância. E eu tenho memórias lindíssimas, positivas da minha família. Tenho memórias com os meus amigos de rua, que a gente brincava no meio da rua. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa de dinheiro, ter condições financeiras para ter memórias positivas. Certo? E só dando uma olhada aqui na minha cola. Nossa segunda memória é de importância. A memória de importância é justamente isso, é você se dedicar ao seu filho. Sabe aquele momento que você chega em casa do trabalho, que você está cansado, que você está louco para tomar um banho ou jantar, mas o seu filhinho está lá esperando você? Cara, é nesse momento que ele quer você, sabe? Então é nesse momento que ele é mais importante. A memória de importância é você se colocar na posição do seu filho, na altura do seu filho, você olhar olho no olho do seu filho, você abraçar o seu filho, dizer para ele o quanto ele é importante, dizer para ele o quanto o papai ama ele, o quanto o papai ama ela, entendeu? E é você realmente bater o pé e falar assim, cara, eu tô estressado, mas filhinho, vou tomar banho daqui a meia hora, mas eu vou passar essa meia hora aqui conectado com você. E vai lá, senta no chão e brinca com seu filho. Às vezes eu faço nas minhas palestras, eu pergunto, Igor, mas o meu filho dorme no meu quarto todo dia. Tudo bem, ele está saindo do mundo dele e indo para o seu mundo. Mas quando que você já foi dormir no quarto dele, na cama com ele, no chão com ele? Quando você saiu do seu mundo para ir para o mundo do seu filho? Isso é importante para ele. Não é a criança sair do mundo dela e ir para o seu mundo, entendeu? Então, assim, cara, a criança se sente super valorizada. Não é seu filho chegar e falar assim, papai, ganhei uma medalha no futebol. Filho, parabéns, ganhou uma medalha no futebol. Não. É você chegar e chamar todo mundo assim, gente, peraí. Gente, vem cá. Olha aqui, tá vendo fulano? Cara, fulano ganhou uma medalha. Cara, vamos comemorar isso, vamos celebrar isso. Esse significado para ele vai estar não só no ganhar a medalha, né? Na verdade, a medalha é o material. Na Exato. verdade, é a comemoração por ele ter realmente ter ganhado algo, né? Que foi fruto de um esforço dele, e aí você está ali valorizando o esforço que ele teve nesse sentido. Sem sombra de dúvidas. E às vezes eu falo assim, Igor, eu ouço pais falando assim, cara, mas eu dou tudo que eu tenho pro meu filho. Às vezes, fulano, eu te dei um presente caro, eu deixei de comprar isso para mim para te dar um presente caro e tu não tá dando valor. Mas beleza, isso é importância? É importância. Porém, você está gerando uma carga de culpa muito grande nessa criança. Entendeu? Às vezes, meu pai, inconscientemente, ele chegava para mim e falava assim, meu filho, eu pago um colégio muito caro para você vir com essas notas. Isso para ele
era importante ele pagar um colégio muito caro para mim. Porém, na hora que ele chega para mim e fala assim, porém, essas tuas notas não colaboram. Isso me gera uma culpa, sabe? Inconscientemente. Tá entendendo? É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes, Igor, a gente meio que constrói memórias não positivas, né? Eu não sei se eu posso chamar de memórias negativas nos nossos filhos, sem perceber que está criando, porque, por exemplo, depende muito do seu ponto de referência, né? O ponto de referência, talvez, naquele momento é que, poxa, é um colégio caro, né? Que eu estou, na verdade, investindo para que você tenha um futuro melhor nisso e você não está se dedicando com relação a isso, né? Sim. E aí da forma como é colocado, ele falou, poxa, mas será que não seria interessante perguntar por que que eu não estou tendo notas boas, né? Onde ele pode me ajudar a ter notas boas? Exatamente. E como você disse, toda memória ela tem um significado, positivo ou negativo, mas ela tem um significado. Entendeu? Então, assim, quem não lembra às vezes nas palestras, assim, Igor, meu pai nunca me bateu, mas eu só levei uma surra na vida, mas eu lembro até hoje. Então, isso gerou uma memória. É uma memória negativa. Ah, mas só com uma surra? Foi. Por quê? Porque eu soube forte impacto emocional. Exatamente. Entendeu? Então, assim, toda memória ela tem um significado, positivo ou negativo. O nosso intuito é fazer o quê? É criar memórias positivas nos nossos filhos. E outra coisa, mais importante ainda, todas as nossas memórias elas são sobrepostas, uma em cima da outra. Então, assim, eu posso ter uma memória negativa com meu filho, às vezes no momento de estresse eu grito com meu filho, que já aconteceu comigo, entendeu? Porém, eu posso encher ele de memórias positivas, com muito amor, e que eu faço com que aquela memória negativa lá, ele esqueça. Ela vá para o inconsciente. Porque, queira ou não, nós, assim, tem vários estudos que já publicaram, vários cientistas já publicaram isso, 97% das nossas ações, elas são inconscientes. Apenas 3% são conscientes. Ou seja, nós fazemos muitas coisas no nosso piloto automático. Entendeu? E aí talvez o grande lance é a gente tentar mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos para que mude um pouco essa direção do piloto automático, né? Talvez né, Com falando assim de uma maneira leiga, talvez, mas assim, tipo, se eu mudo um pouco do meu mindset, né, minha forma de pensar, minhas atitudes, meus comportamentos, consequentemente eu vou mudar né, essa questão do meu piloto automático. E isso vai ter uma certa positividade nas minhas atitudes, dependendo ou não, né, do que eu queira colocar como objetivo do meu comportamento. É aí onde eu falo que a gente precisa estudar para ser pai e mãe. Porque da mesma forma que o meu pai me criou, entendeu? Que ele teve uma criação altamente machista, altamente autoritária, que ela foi a forma que ele me criou. Se eu não estudar para ser pai e mãe, eu vou criar meu filho da mesma forma que eu fui criado. Como você Entendeu? aprendeu. E como eu aprendi. Então, assim, hoje, graças ao coaching integral sistêmico, na qual eu me vi uma pessoa que eu estava repetindo o mesmo padrão do meu pai, eu falei assim, poxa, eu tenho que parar, ver o que é melhor para mim, o que é melhor para o meu filho, para gerar crenças positivas no meu filho. Massa. Entendeu? Então, ou seja, foi um processo de autoconhecimento na qual eu passei, que me trouxe consciência para essa mudança. Porque até os meus 34 anos eu era cego com relação a isso. Entendeu? E depois desse processo de autoconhecimento, que eu falei assim, poxa, me trouxe consciência, eu tenho um conceito chamado de autorresponsabilidade, porque, queira ou não, o sucesso do meu filho ou o insucesso do meu filho, eu sou responsável diretamente por ele. Entendeu? Então, se eu tenho um filho que faz birra, se eu tenho um filho mal criado, se eu tenho um filho isso é culpa minha como pai. Dos pais. Exato. Entendeu? Então, assim, eu preciso estudar para criar meu filho. Perfeito, perfeito, Igor. Né? A gente às vezes olha assim, poxa, mas que criança mal educada, mas assim, tá por trás da criança mal educada, ou bem educada, ou o que você classifica de educação,
é justamente aquilo que os pais estão conduzindo, porque a criança ela é conduzida pelo pai e pela mãe. Então ela, não, ela vem, né, com a caixinha ainda um pouco, né, sem preenchimentos, e a gente vai preenchendo, né, e ela vai criando os próprios conceitos, mas muitos dos conceitos a gente está passando para ela. Se a gente passa para ela que a gente pode fazer birra, ser mimado, e que as coisas têm que ser na nossa hora, ela consequentemente vai ser também um adulto mimado, porque as coisas têm que ser naquela hora que a gente achar que deve, né? Que ela vai achar Exato. que deve. A Ciranda Positiva está falando aí, muito bacana esse tema. Ele fala sobre o filme Divertidamente. E o filme Sim. Divertidamente, que eu falei e expliquei lá na minha palestra também, cara, é um filme sensacional. Para quem não viu, assista. Porque aquelas ilhas de sabedoria lá, cara, são as nossas crenças. A ilha da família, a ilha da bobeira, a ilha da amizade, tudo isso. E você pode prestar atenção que quando uma memória é uma memória base que eles chamam, né? É uma memória base, ela já vai direto lá para a ilha da família. Ou seja, é uma memória forte, sabe? E isso realmente a gente precisa. Nós precisamos ter o conhecimento e nós precisamos ter, principalmente, saber o quê? A consciência de criar memórias positivas dos nossos filhos. Sair do piloto automático e fazer isso de forma consciente. Outro dia, Igor, eu estava lendo uma reportagem que falava justamente sobre essa questão de que as memórias positivas, elas podem, né, elas podem ajudar a pessoa que esteja numa depressão. Elas podem ajudar a pessoa a sair de uma determinada depressão porque, de uma certa forma, existem, parece, gatilhos em que você se apega a algo. Então, aquela memória positiva, de uma certa forma, ela te transmite uma certa felicidade, né, e aquilo pode ser um gatilho para você sair um pouco da depressão. Né? É um estudo aí, eles fizeram até um experimento com camundongos e eu achei fantástico isso. Travou a imagem do Igor, mas eu não sei se... Ai, voltou. Eu não sei se aqui tá chovendo, Igor. Não sei se é a chuva que tá atrapalhando. Aí a Emília colocou aqui, realmente, divertidamente, Aqui para mim tá meu filhote diz, mãe, quero assistir o filme da alegria. Massa, Emília. Emília, um grande abraço para você. O pai psicólogo ele falou também uma coisa muito legal lá em cima, dizendo da importância dessa construção de memórias positivas para as crianças, né? Para fortalecer eles mais tarde. Outra memória que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos é a memória de conexão em amor. Então, assim, o amor é a base de tudo, né? Sem amor, nós não somos nada. E, assim, as crianças, elas são 100% emocionais. Principalmente dos 0 até os 8 anos, a criança é emocional. Entendeu? E não adianta, cara, se o seu filho está fazendo uma birra porque ele quer porque quer que você compre a lua para ele, aquilo é emocional. Não adianta você chegar e falar logicamente com seu filho. Filho, papai não pode comprar a lua porque a lua não é vendida e tal. Ele não vai entender isso. Ele não vai entender logicamente. Entendeu? E talvez a birra seja só para chamar atenção, né? Com certeza. Com certeza a birra seja só para chamar atenção. Vou te dar um exemplo bastante claro. Semana passada, meu filho mais novo passou a semana toda no hospital. Entendeu? Passou internado. Graças a Deus ele já está bem, nós já estamos em casa e tal, beleza. E eu estava revezando com a minha esposa e o meu filho mais velho, ele sentiu muito isso. Da mamãe não estar em casa todos os dias porque a atenção estava voltada ao irmão que estava doente. Entendeu? E, cara, para chamar ele para tomar banho era um sacrifício. Para chamar ele para jantar era um sacrifício. Sabe? Então, assim, às vezes a gente perdia a paciência, beleza, tranquilo, mas na maioria das vezes, gente, é emocional. É emocional. Eu tenho que ter essa consciência nisso. Eu tenho que ter essa consciência de poder participar da vida do meu filho e também entender isso que, poxa, isso pelo meu filho estar internado no hospital e a mãe estar com ele lá, alterou toda a nossa rotina familiar. E a criança, ela sente isso, entendeu? Ela sente que porque ele estava dormindo comigo sozinho na cama. Então ele sente. E eu tenho que ter essa consciência, porque se eu não tivesse essa consciência, eu falava assim, pô, a semana passada tu estava legal, e nessa semana tu não tá legal, foi que houve e tal, tá entendendo? Não adianta eu falar logicamente com ele.
É acolher. É acolher, é conexão em amor, entendeu? É sentar com ele, é conversar com ele, é abraçá-lo, é dizer que eu amo, que eu entendo o que está acontecendo, tá entendendo? É conexão em amor. Essa é uma memória forte. Então, assim, o nosso filho, ele precisa se sentir conectado com a gente. Ele precisa entender. E a gente também precisa entender que toda alteração de rotina vai mudar no emocional dos nossos filhos. Muda no emocional dos nossos filhos. Entendeu? E mais uma memória. Limite e autorresponsabilidade. Tá me ouvindo bem? Tô. Massa. Então, assim, por mais que eu ame meu filho, por mais que você ame seu filho, ele precisa de limites. E ele precisa também de responsabilidades, claro, responsabilidades pertinentes à idade dele. A idade dele, né? Você não cobrar Exatamente. algo, quero que ele recite Camões. Não, aí não tem como. Mas isso é amor. É amor você chegar e impor limites para o seu filho. Uma E muita criança. gente acha que não, né? Acha que o fato de você. O que você falou, adorei essa frase, né? Você impor limites, né? Quando necessário e de acordo com a idade de cada criança, é também amá-la. Porque o que acontece? É o que eu e minha esposa sempre fala, né? A gente cria João Vicente para caso, né, aconteça alguma coisa de ele faltar a mim ou a ela, né? A gente venha falecer antes, né? Que a vida os pais vão primeiro que os filhos. Ele não possa estar numa sinuca de bico, ele não possa estar numa situação em que ele, poxa, e agora? Tiraram o meu tapete. Então, quando você cria, né, filho, você ama ele, criando também com limites, porque a vida é feita de limites. Lá fora, o que mais temos é limites, né? Então, assim, o que você falou aí, eu acho importantíssimo. Amar também é dar limites. Eu te O, cortei. a- o amar também é dar limite. Então, assim, e tanto amar é dar limites, que aquela criança que ela não tem limite, ela se sente solta, ela se sente livre, ela se sente não amada, ela se sente abandonada. Entendeu? Só relembrando para quem chegou agora, as memórias que já foram ditas, né, Igor? Pertencimento, Memória de importância. Memória de de importância, pertencimento. Primeira memória, memória de pertencimento. A criança precisa se sentir pertencente ao ambiente, ao lar, ao meio em que vive. Segunda memória, memória de importância, certo? Ela precisa se sentir importante. Terceira memória, valorizada. Terceira memória, conexão e amor. A quarta memória que a gente falou agora, limites e autorresponsabilidade. A quinta memória que nós vamos falar chama-se memória de generosidade. Memória de generosidade nada mais é que a forma como eu me comporto no dia a dia com os outros, com os meus semelhantes, com os meus familiares, com ele, com o porteiro do meu prédio, com o meu vizinho, com uma pessoa que eu nem conheço. Tá entendendo? É questão de ser generoso mesmo. E isso a criança aprende pelo exemplo. Tá entendendo? Uma memória de generosidade aconteceu comigo, foi assim, em outubro de 2019, eu participei com meu filho de uma ação social que a gente foi levar cestas básicas para as pessoas necessitadas, sabe? E eu levei ele ainda, ele participou, ele entregou as cestas básicas para as pessoas. E agora, na pandemia, eu fui ao supermercado e trouxe o leite dele errado. Eu comprei errado o leite. Eu não tinha visto o leite e comprei errado. E eu falei assim, filho, o papai comprou seu leite errado e a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse leite. Aí ele falou assim, papai, por que você não leva esse leite para aquelas pessoas que não têm comida? Sabe? Então, assim, isso para mim foi gratificante, porque em outubro de 2019, ele participou comigo de uma ação solidária e isso ficou gravado na memória dele. E quando ele se viu numa situação parecida, ele lembrou, poxa, por que a gente não pode doar para uma pessoa necessitada? Ele não falou pessoa necessitada, ele falou pessoas que não têm comida. Entendeu?
isso marcou ele, né? Marcou ele, e perceba que são coisas tão simples, né, Igor, que a gente não precisa fazer uma aula didática, a gente não precisa colocar numa sala de aula, no sentido aqui dentro de casa, para ensinar para ele, ó, você precisa ser generoso assim, assim, assado. São as nossas atitudes, os nossos comportamentos que a criança está vendo, está participando, né? Está inserida naquele contexto que vai aprendendo. É Sim, aquela coisa, né? Os nossos filhos é muito reflexo do que ele vê no dia a dia dos pais. com certeza. É o que ele vê, é o que ele está vendo. Assim, crianças são esponjinhas. Eles são esponjinhas. Mas as crianças, elas aprendem melhor pelo exemplo, né? Então, assim, eu fiz um curso uma vez do Murilo Gun, do Cri Cri Cri, que ele falou que as crianças aprendem com 4 E's. O primeiro E da aprendizagem é o ensino, que é o que as escolas fazem hoje, né? É uma pessoa explicando e a outra lá para receber. É o ensino. A segunda forma é através da experiência. Não, desculpa, a segunda forma é através do estudo. A terceira forma é através da experiência. E a última forma, e a mais eficaz, é através do exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, as crianças aprendem quando a gente envolve as crianças nos acontecimentos, elas aprendem bem mais. E aí, essa questão do envolvimento, tem até aquela questão de você dar importância, a memória da importância, no sentido que você está valorizando ela nesse sentido, né? Com certeza. É claro que ela não vai participar de todas as decisões que são mais voltadas para adultos, que têm mais uma relação de adulto, né? Pai, homem, mulher em casa, ou qual seja a configuração familiar. Mas nas outras decisões que envolvem a família e que ela possa participar, ela se sente, ela vai criar também ao mesmo tempo, né? Não só essa questão da memória do exemplo, né? Mas a questão da importância, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Uma coisa muito simples de memória de importância é você chamar o seu filho para fazer, por exemplo, eu chamo meu filho para participar de fazer tapioca de manhã, entendeu? Claro, se você chama uma criança de 3 anos para fazer tapioca, ela vai espalhar tapioca pela mesa, isso é normal. Ela não tem a coordenação motora fina já apurada, entendeu? Mas ela vai se sentir importante por estar participando daquele momento. E às vezes até a criança vai colocar a mesa do café da manhã. Deixa ela colocar a mesa. Dá essa autonomia para ela. Quando você dá autonomia para uma criança, você dá importância para ela. Ela se sente capaz, ela se sente merecida. Entendeu? E ela sai dizendo, poxa, eu ajudei meu pai, ajudei minha mãe a botar a mesa, ajudei meu pai a fazer um bolo de chocolate. Uma vez eu tive um desafio aí da Marcela, do Ciranda, positiva, né? Que todas as quintas é quintas dos pais, dos papais. Inclusive, essa quinta-feira eu vou estar lá com ela. Fui convidado para poder falar sobre paternidade. E o desafio foi a gente fazer uma receita, né? Na cozinha com o João Vicente. E, pô, a gente foi fazer bolo. A gente algumas receitas já chamam ele para poder fazer, claro, com todo cuidado, né? Que cozinha Sim. é um bicho perigoso para a criança, mas assim, a gente tendo ali a fiscalização, né, e envolvendo elas naquilo que elas possam fazer, para também não criar uma certa frustração, é massa. E ele fala, ó, fiz o bolo com o pai. Às vezes ele fala o seguinte, ó, o bolo só tá gostoso porque eu ajudei a fazer. Eu vai, seu cara de pau. Mas isso é importantíssimo. Então, O a tempero construção. dele é o melhor, né? Hã? O O tempero dele é o tempero que dá o gosto. é o que dá o gosto, né? É isso mesmo. E existe a última memória que se chama memória de missão. E realmente é missão de vida. Assim, o que é que te faz levantar todo dia de manhã como adulto? Qual é o teu propósito? Travou um pouquinho, travou. Entendeu? Travou. Sua imagem está congelada. Eu voltou? Voltou. Massa. Então, assim, memória de missão. O que faz levantar todo dia de manhã, trabalhar? Entendeu? Qual é o teu propósito realmente? Às vezes, nos meus clientes de coach, eu tenho um cliente que ele trabalha com telecomunicações
E eu falei assim, cara, qual é o teu propósito? Sabe? Eu falei assim, cara, meu propósito é trabalhar para ganhar dinheiro. Eu falei assim, tá, é só isso realmente teu propósito? Se tu ganhar dinheiro, todo o dinheiro do mundo que tu quiser ganhar amanhã, e aí, tu não vai mais viver? Entendeu? Né? Então, assim, hoje o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Levando, Perfeito. levando, levando um conteúdo de paternidade, levando um conteúdo sobre família. Tá entendendo? Esse é o meu propósito. É isso que me faz levantar todo dia de manhã. É isso que me faz investir em treinamento, investir em leituras, fazer cursos. Entendeu? Esse é o meu propósito. Por quê? Porque lá na frente, o meu filho vai viver nessa comunidade de pessoas que talvez adquiriram ou não um conhecimento que eu levei para eles. Que mudaram aquele mindset de pensar, entendeu? E pensaram numa nova forma de criar novas crianças. Tá entendendo? Tá me Sem ouvindo, João? sombra de sem sombra de dúvida, é que eu estava refletindo aqui nas suas falas, né? E assim, sem sombra de dúvidas, a gente percebe que esse movimento, né, de refletir uma participação mais consciente, né, dos pais no familiar, vai trazer vai trazer, na verdade, consequências no futuro de pessoas que realmente vão pensar de uma forma integral, vão pensar em formato de família, né? Vão construir cada vez mais memórias positivas, e eu acho que as lembranças elas são importantíssimas, né? Tem lembranças que às vezes você está assim, meio baixo astral, aí você lembra de alguma coisa. Outro dia eu estava dando risada no trânsito e acho que as pessoas do lado, aquele cara tá rindo sozinho, mas dando gargalhadas de coisas que às vezes eu lembro de João Vicente fazendo as palhaçadas dele, de coisas que eu lembrava das palhaçadas de meu pai. Não sei se a sua família é assim, mas assim, eu costumo dizer que a galera do Ceará, né, a família do meu pai é toda engraçada, né, e tinham várias brincadeiras. Então isso, eu acho que tem um pouco muito dele em mim, eu trago também um pouco em João Vicente, porque são lembranças que realmente me fortalecem, né, como Sim, ser humano, com né? certeza. E pegando as suas falas sobre essas memórias, a gente percebe que essa construção, ela depende muito das nossas atitudes, né, não, Igor? Sem sombra de Ela é dúvida. muito dependente daquilo que a gente faz no dia a dia. Sem sombra de dúvidas. É uma coisa, eu até anotei aqui, cara. Ah, tá aqui. Eu até anotei. Você como pai ou como mãe, você tem a oportunidade de mudar. Hoje, agora, assistindo essa live, absorvendo esse conteúdo que a gente está falando, você tem a oportunidade de mudar. Se não por você, que seja por quem você ama. Entendeu? Então, assim, eu adquirir conhecimento como pai, como mãe, que não seja para mim, mas que seja para o meu filho. Porque isso vai beneficiar o meu filho. E beneficiando o meu filho, vai beneficiar o amiguinho dele, que beneficia o outro amiguinho dele. Tá entendendo? Porque quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Entendeu? Perfeito. E uma coisa importantíssima também, Igor, a gente beneficia o coleguinha dele, mas a gente se beneficia. Eu costumo dizer sempre que eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor. Não que eu era uma pessoa ruim, viu, gente? Pelo amor de Deus, mas assim, a gente, é claro que ninguém aqui é perfeito, a gente tem os nossos defeitos, mas eu acho que uma reflexão mais empática eu tenho hoje depois que eu me tornei pai. Porque eu acho que não é só questão, né? Que valores você quer trazer para os seus filhos, né? Na medida que você vai aprendendo a lidar com isso, e quando você fala assim, a gente tem que, né, buscar ler mais para ser pai, né? Tem também a própria prática, que às vezes a prática atropela antes aquela teoria que você ainda não leu. Mas muito do que eu faço hoje, pensando no bem-estar de João Vicente, também me ajuda como ser humano, né? Com Porque quando eu com falo, quando a certeza. gente ensina ele educação ecológica e diz para ele que tem que separar os lixos, que não pode jogar lixo na natureza, e que a gente tem valores que a gente traz dentro de casa e faz com que ele reflita muito sobre isso, né? João Vicente, quando ele vê qualquer lixo assim na praia, no chão, agora não que está em período de pandemia, a gente não está vendo nada disso, nem o lixo a gente está na praia tá vendo, mas
quando via, ele achava um absurdo, ele queria protestar, mas isso é muito daquilo que ele estava aprendendo com a gente, mas também forçando a gente também a cumprir aquilo que a gente estava passando para ele. Cara, Né? Então a gente se torna... eu passei uma vergonha na frente do meu filho, sabe? Eu tava voltando com ele da creche, ainda tinha aula presenciais nessa época, tá entendendo? E eu tava voltando com ele da creche e eu tava mastigando um chiclete. E eu cuspi o chiclete no chão, cara, sabe? Assim, aí meu filho falou assim, papai, você cuspiu o chiclete no chão. Aí eu falei assim, puta. Aí eu falei assim, filho, desculpa. Peguei o chiclete e botei na mão. Aí eu falei assim, filho, papai vai jogar no lixo. Aí ele, tá bom, papai. Cara, e assim, eu ensinei isso pra ele, entendeu? E assim, e quando eu fiz o errado, ele viu que era errado e me corrigiu. E eu achei isso sensacional. Eu achei isso sensacional. Sabe? Eu falei assim, pô, massa, beleza. Então, eu não posso... Aquele negócio, eu tenho que ter uma consciência do que eu tô fazendo. Tá entendendo? E eu achei automático, né? Sim, foi no piloto, foi no automático, sabe? Foi automático. Assim, foi inconsciente. E quando ele falou assim, pai, o senhor jogou o chiclete no chão. Eu falei assim, verdade, filho, desculpa. Aí peguei e guardei. Quando fui jogar no lixo, falei assim, ó, agora o papai vai jogar no lixo. Tá bom, aí eu joguei no lixo, sabe? E eu aprendi... Igor, a gente tá... Pode falar. Não, eu tô falando... E eu aprendi realmente com isso, quando eu estou com meu filho e longe dele, a tomar as minhas ações, a tornar as minhas ações mais conscientes. É como eu te falei, nós somos 97% inconsciente e apenas 3% consciente. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento e fazer com que as nossas ações sejam mais conscientes. Perfeito. Isso mesmo. O Rodrigo está dizendo, isso acontece todos os dias. É o dia a dia, né? Dia a dia a gente está construindo memória. Sim. Igor, eu tinha separado a brincadeira para fazer para você, mas a gente teve alguns momentos que, né, ficou parado, porque, assim, para quem acompanha as lives do Bora Pai Convida, a gente sempre tem uma brincadeira no final aí com os convidados. Eu vi a brincadeira do Renato. Pô, e aí eu tinha separado algumas palavras, e aí era um jogo de memória no sentido, o que é que essas palavras te remetem? Eu não vou falar todas as palavras, porque a gente só tem 3 minutinhos, eu quero deixar um minutinho final para você aí. E queria agradecer pra caramba, né, por você ter aceitado o convite. O Bora Pai Convida me ajuda também nessa questão de trazer pessoas que têm a expertise sobre a temática para falar, isso nos ajuda muito. Então, antes de começar a brincadeira, eu só queria deixar aqui o meu agradecimento, né? A gente só tem 2 minutos. Então, ao invés de falar todas as palavras, eu vou te dizer uma palavra só e você vai me dizer o que é que te remete essa palavra, certo? Chuva. Te remete a alguma lembrança? Sim, cara. Brincar no meio da rua, tomar banho de bica. Não sei se aí é bica, aí aqui é bica, a gente chama em bica. Então, já tá acabando, Ana. Me remete, sabe o que, cara? Na minha casa tinha uma varanda que a gente colocava sabão em pó e quando tava chovendo a gente escorregava assim, ó. Tá entendendo? Cara, era massa. Não dá ideia não, não dá ideia não. Aproveitar que tá chovendo aí. Aproveitar que tá chovendo, joga um pouco de sabão, só vai... E bota a criançada, água de balde no quintal, aí, ó, tá vendo? Bacia, né? Um monte de coisa, brincar na chuva, né? Uma outra palavrinha, então, aqui, só para deixar agora a palavra depois para com você. Viagem. Qual a lembrança que te remete a viagem? Cara, viagem... o meu pai era militar e a gente viajava muito. De 3 em 3 anos a gente era transferido, sabe? E a gente tem uma casa de praia aqui na Taíba e sempre quando a gente viajava, eu era pequeno e eu falava, às vezes eu estava em Manaus, eu morei muito tempo em Manaus e eu falava assim, pai, me leva lá para Taíba, só me deixa lá e eu passo o final de semana lá na Taíba, entendeu? Então, assim, para mim é uma memória muito boa, sabe? De ter essas lembranças de viagem junto com minha família, com meu pai. E ter essa lembrança também da casa de praia. Massa, Igor. Igor, agora é com você só tem aí uns 30 segundos. Então vamos lá. João, agradecer pelo convite.
obrigado, sinceramente mesmo, em poder levar um pouco desse conteúdo para vocês, para quem está nos assistindo,